seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Café, o podcast da iTech Brasil. E se você também quer ter um podcast só seu, entre em contato com a gente pelo QR Code que aparece aqui na tela ou pelo telefone 16 99741 3222. Novembro Roxo, o mês de sensibilização à prematuridade. E hoje nós temos duas convidadas, né, Jaque? Sim, com certeza, duas convidadas muito especiais, a Águida e a Amora. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estou muito feliz que vocês aceitaram o convite, meninas. Obrigada. Sejam bem-vindas. Obrigada. Águida, eu te conheço já faz bastante tempo, né? Muito tempo. É melhor nem entrar em datas, gente, porque aí vai ficar muito ruim pra falar a idade, né? Faz tempo, mas faz bastante tempo. E até mesmo antes da Amora nascer, antes de você engravidar. E Novembro Roxo, né, esse mês que é muito importante pela conscientização, a sensibilização da prematuridade. A Amora, ela nasceu prematura, né? Sim. Você já tem uma experiência aí dando entrevistas, falando em podcasts, participando em campanhas onde você atua numa ONG, né? Uhum. Então, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, sua história. Né, Amora? Você quer falar também? Como é que você tá feliz aqui de estar? 1, 2, 3, Tá gravando! assistindo, né, amor? Não, já que bom, me apresentando, né, formalmente, eu sou publicitária. Gente, não, sou administradora. A gente pode fazer de novo, tá bom? Enfim, volto. Eu sou administradora, né, tenho 39 anos. E sou mãe da Amora, sou mais conhecida como mãe da Amora. Como mãe da Amora. Uhum. Bem mais conhecida como mãe da Amora. Eu trabalho numa consultoria, né, de marketing. E, na verdade, desde quando a gente se conhece, que faz muito tempo mesmo, né, eu acho que eu mudei mesmo de Águida pra mãe da Amora, né? Foi bem isso. Porque a Amora demanda, né, tudo isso. Eu tava com a publicidade na cabeça por conta da ONG, das questões que você falou, né, que a gente tá... Chega novembro, tem bastante atuação, né, por conta Sim. do mês da prematuridade. A Amora nasceu prematura de 27 semanas, né, que é o prematuro extremo, né, que é considerado esse tempo de 27, dá quase 7 meses de gestação. E ela nasceu pesando 760 gramas. Então, foram 111 dias de internação 111? que ela ficou, deu 3 meses e meio. Geralmente, a internação da prematuridade, ela vai ocorrer no tempo que demoraria ainda para a gestação, né? Pra finalizar a Para gestação. finalizar, isso. Então, quando ela teve alta, se não me engano, dava 41 semanas, Sim. mais ou menos, E ela né? teve alta com quantos quilos? Chegou... Com 1,860, acho, Certo, por aí. nesses 111 dias de internação. Na verdade, assim, esse é um mito que a gente tenta quebrar muito na prematuridade, né? Que as pessoas acham que prematuro tá lá só ganhando peso, né? Então, é Sim. sempre assim, tá no hospital ganhando peso. Uhum. Nasceu antes da hora, mas tá ganhando peso. E o peso, às vezes, é a última coisa que a gente pensa, né? Sim. Porque no caso do prematuro extremo, principalmente, eles não nascem com nada formado, né? Então, rim, pulmão, fígado, geralmente esses órgãos vão terminando de se formar a partir da 30ª semana, né? Sim. Então, tá tudo muito imaturo mesmo. Então, o peso, eles não têm nem condições de ganhar peso no primeiro momento, fora o tanto de intercorrência, né, que vai acontecendo também durante a internação. Uhum. Aí Tiveram muitas intercorrências com a Amora. Um monte, assim, é muita. Porque, assim, né, o bebê prematuro, como ele não tá pronto mesmo pra nascer, ele tem até risco de manipulação no começo. Então, se você pega, assim, pode já gerar um sangramento. Nossa. Então, tem fotos da Amora, logo nos primeiros dias, que ela tava com a fralda sem fechar. Porque o pessoal, né, a equipe de enfermagem só encaixava a fraldinha, assim, e nem fechava, sabe? É manipulação mínima, é um protocolo, né, uma conduta Sim. médica, pelo risco de sangramento que tem nas crianças. E, de fato, ela teve depois, né, ela teve uma hemorragia cerebral, que por isso que ela tem paralisia cerebral hoje. Teve uma hemorragia intracraniana. Mas, por exemplo, o pulmão, né? Ela ficou entubada, se não me engano, 86 dias desses 111, foi a maior parte. E aí teve várias intercorrências pulmonares. A retina, que não é pronta, então a retina dela descolou, aí entra com medicação, aí cola. Ela já fez laser no olho.
intercorrência intestinal, né? Ela não teve, ainda bem, mas tem uma doença que é muito comum em prematuros, que é a enterocolite necrosante, que o intestino não tá pronto, e aí começa com uma dieta interal que seja, e aí acaba acontecendo isso. Enfim, ela teve várias, assim. A gente fala que a prematuridade é uma montanha-russa, assim, né? Porque um dia eles estão super bem, no mesmo dia eles quase morrem, ficam bem de novo. Então, assim, de quase morrer, sei lá quantas vezes que ela quase morreu nesse tempo todo. Eu falo assim, rindo, né, hoje, mas de fato passou, é pesado. Né? Sim. Ô, Águida, e você tirou forças, acho que você se descobriu uma mulher extremamente forte para passar por tudo isso, porque a vida foi tomando um rumo que você não esperava, né? Depois de tudo que aconteceu, como lidar com essa situação? Durante a internação ou depois? Durante a internação. Vamos por ordem cronológica. Durante a internação. Porque, assim, quando a Amora nasceu, a gente não estava esperando que fosse acontecer um parto tão prematuro assim, né? Eu comecei com uma alteração de pressão com 22 semanas, mas eu estava tomando medicação e estava controlada. E aí eu não tinha mais nenhum outro sintoma, né? Existe uma classificação, assim, que você vai colocando sintomas e outras predisposições para ver qual é o nível, assim, de probabilidade de eclâmpsia, né? Eu não tinha. Você nunca teve pressão alta? Nunca. Foi na gestação sempre mesmo? Pressão baixa. Tá. E aí eu tava super bem. E aí no dia 21 de setembro, dia 22 de setembro, eu acordei já passando mal, assim, muito tonta. Aí a pressão tava 15/10, que não pode, né? Mesmo com a medicação tem que chegar até 14/9. E aí, nisso, eu fui fazer ultrassom e fiquei de repouso, e falando com o meu médico, e tomando outra medicação, e investigando. Até que deu o fim da tarde, assim, a pressão começou a subir, não parava. Já tinha tomado outra medicação e não parava. Sua pressão chegou a quanto? Quando eu cheguei no hospital, que a Amora nasceu no HC Campus, né, daqui de Ribeirão. Eu cheguei no hospital, era 11 da noite, mais ou menos. A pressão tava 20/11. Poxa, meu Deus. E não parava, né, de subir. E aí eu cheguei, e aí eu já entrei direto no centro obstétrico. Isso não acontece, tá? O HC não é um hospital de pronto atendimento. Mas o meu médico falou pra eu ir pra lá, e eu fui. Mas eu tava esperando que eu seria internada, né? O meu marido, então, nem achou que eu fosse ser internada. Ele tava achando, sei lá. Ele tava achando. Aí eu cheguei, aí na hora já coletaram exames, já colocaram sonda, né? Já foram preparando ali. Me deram medicação pra não convulsionar, né? Porque eu já tava perto de convulsionar por causa da pressão. E aí passou um tempinho, chegou meu médico. E aí ele falou que eu tava no pior quadro que poderia ter, que é a síndrome de HELP, que é uma pré-eclâmpsia grave. E ela leva a óbito de 6 a 12 horas, mais ou menos. E eu tava desde manhã, né? Passando mal, então já tava... Já tinha algumas horas que você limite, estava lá. Sim. E aí ela vai dando falência de órgãos, né? O bebê fica bem, a Amora tava super bem, não parava de mexer no ultrassom e tal. Mas eu já tava com as plaquetas lá embaixo, né? Já tava pegando fígado. Você tava Isso, com ia esses pegar problemas. rim, geralmente dá embolia pulmonar, né? Vai dando falência de órgãos mesmo. E aí, para salvar, né? Para me salvar, para salvar a mãe nesse caso, a única coisa que pode ser feita é interromper a gestação na hora. Então, meu médico falou assim, olha, a gente vai ter que tirar a Amora, né? Então, por muito tempo, meu parto ficou assim, tiraram a Amora, tirou a Amora. Não foi o nascimento, não foi o parto. Tiraram, porque precisava disso, né? Pra eu salvar, Pra então você eu ficar assimilei dessa forma, tiraram Sim. a Amora. E ali eu já meio que cortei uma relação com ela, assim, né? Porque eu ia começar a ter barriga, né? Eu tava começando a ter barriga. Você não chegou nem a curtir, né? Não cheguei a ter barriga, assim. Eu era bem mais magra do que eu sou hoje. A Jaque lembra, eu era bem magrinha. Quando a barriga começou a aparecer, não sei se você lembra, mas começou a aparecer a barriga, pronto, a Amora nasceu. E aí, ali, tipo, tira, me salva. Porque meu pensamento na hora, na verdade, foi meu marido, sabe? Porque a gente foi pro hospital, ele, né? Acho que nem raciocina nesse momento, Foi né? quase 2. Eu falei assim, se morreu e ela agora... Tipo, né? Ele nem imaginava que ia ser internada. Imagina ele lá esperando, né? E aí... Falei, me salva, né? E aí, meu médico falou assim, mas a Bora, de qualquer forma, tá no melhor lugar, né? Pra recebê-la e tal. A CTI Neo do HC daqui é referência em neonatologia.
Mas ali foi. E aí fizeram meu parto. O Charles entrou. Charles, meu marido, entrou, acompanhou o parto. Não é indicado também, né? Pelo risco de óbito que eu tinha ali no momento. Mas ele entrou. Dentro de tudo que podia acontecer, foi um parto super humanizado, né? Sim. Foi uma cesárea. Eu não entrei em trabalho de parto, nada. E aí, por conta da HELP, eu tive 2 hemorragias ainda na sutura do útero. Foi bem delicado, perdi bastante sangue. E ali a Amora nasceu, ela fez um quando ela nasceu. E aí ela já foi encaminhada, né, pra CTI NEL. O Charles já subiu com ela. Nesse momento que ela nasceu assim, ele se apaixonou por ela. Que acho que aí, né, Tá de vendo, fato, né? ele Sim. tem contato, né? Sim. É muito distante a barriga pro homem, né? Então, enquanto eu cortei relação com ela, feto, que eu falei assim, eu vou gostar dessa menina, né, bebê, e ela vai morrer, porque, né? Esse momento extremamente delicado, assim. Então Porque eu tava... você tava sofrendo, você tava lutando pra ficar viva. E acho que você não tinha emocional lá na hora pra criar um vínculo com a Amora. E eu acho que essa questão de não ter a barriga, de não ter curtido, também contribuiu pra isso. Foi exatamente isso. Eu perdi a barriga, não perdi o bebê. Exato. Né? Não Eu deu tava tempo, no luto né? da barriga. Da barriga. Então, eu, perdi isso. E outra, eu nem tinha entendido que eu tinha quase morrido. Esse entendimento, eu acho que veio faz uns 2 anos, mais ou menos. Que eu entendi que, de fato, eu quase morri, entendeu? A Amora tá com 8 anos. Eu demorei pra falar assim, nossa... Era não posso falar palavrão aqui, né? Não era pra eu estar quase aqui, né? morri. Eu demorei muito pra entender isso. Porque é tudo muito louco, assim, Sim. né? É tudo muito complexo, tudo muito intenso, né? E aí, de fato, um dia eu fui participar de uma live no mês de conscientização da eclâmpsia. Acho que faz uns 2 anos. E aí eu tava conversando com um médico especialista, o pessoal da ONG Prematuridade. E aí ele só ia regalando o olho, assim. Eu falei, meu Deus Acho que é do céu. grave mesmo. Eu acho que eu tive sorte mesmo. Nossa, Mas enfim, mas aconteceu muito isso. Eu falei assim, perdi minha barriga. E eu desliguei isso total, abstraí que ela tinha nascido, né? Ela nasceu às 2 da manhã do dia 23 de setembro. E aí o Charles já foi, conheceu ela e tal. E aí eu só fui conhecer ela na sexta-feira. Que eu tava muito fraca, eu não recebi sangue, eu não fui pra UTI. Sim. Desde o começo eu queria uma gravidez com o mínimo de intervenção possível. Não aconteceu. Mas aí o meu médico tentou seguir essa linha, porque eu morria de medo de cesárea. Né? Então ele deixou o meu corpo com o mínimo de intervenção possível depois que ela nasceu e eu fui me recuperando. E aí eu lembro que o Charles vinha e falava assim, nossa, ela tá com tanto de tal droga, não sei o que, ele sabia exato, sabe, miligramas que ela tava, e eu, não quero saber, não queria saber. Não quero me envolver, né? Porque eu a falei cabeça assim, tá... É isso, né, vou gostar dela, vai morrer amanhã. Né, era um feto. Aí na sexta-feira fui conhecê-la, né, na obrigação, fui de cadeira de rodas ali conhecer ela, e aí entrei no CTI, na incubadora, né? Um negocinho vermelho. E aí eu olhei pra ela e pedi desculpa. Pedi desculpa, comecei a chorar e saí dali. Porque a sensação que dá é essa, né? É você não levar a gestação até o final. Sim. Né? Então ela tava daquele jeito por minha conta. Sim. Né? E Nossa, a culpa veio até nesse momento, né? Que... A culpa vem sempre, assim, né? Independente da maternidade prematura, atípica. Sim. A mãe sempre se sente culpada, independente sempre, do que seja. Sempre. A maternidade, ela traz uma culpa. E é assim, né? A sociedade, o mundo, né? Cobra da mulher uma maternidade, né? Então, assim, parece que a vida inteira você tá pronta pra ser mãe. E não é verdade, né? Porque, gente, ninguém tá pronto pra esse momento, né? E o bebê não tá pronto. A gravidez da Amora foi planejada? Não, também. A Amora veio super sem querer. No susto. No susto. E isso é tão maluco também, porque quando eu falo que a Amora veio sem querer, as pessoas falam assim, nossa, mas você é tão boa, mãe. Mas como... Exatamente. Né? Mas uma coisa tem a ver com a outra, né? Veio, ok, né? Seja bem-vinda, mas não foi planejado. E aí, depois desse período, eu tive alta, e aí eu fiquei 15 dias em casa me recuperando dos pontos da cesárea.
E aí eu foquei muito na amamentação. Porque era a única coisa daquele universo que eu já tava esperando que ia acontecer, assim, né? Então, pra eu não ficar o dia inteiro no hospital com ela... Sim. Aí o Charles ia de manhã e depois a gente ia de novo no final do dia. Eu ia no final do dia com ele. Mas nessa época você já se conscientizou que ela ia viver? Nesses 15 dias em casa? Ou ainda não pensava nisso? Não. Sim. Mas você já tinha olhado pra ela, como que foi essa virada de chave de você falar, não, ela vai ficar aqui, ela vai ser minha? Não teve não isso. De ela vai ficar aqui, não. De ela ser minha foi depois de um mês. Depois de um mês. Porque aí nesse tempo, nesses 15 dias eu fiquei em casa, ordenhando, né? Se preparando. Fazendo preparo da mama e tal. Ia vê-la à noite e tal, mas muito sem saber como agir, como reagir, sem me envolver. O Charles sabia tudo de quadro clínico e tal, eu não sabia. E aí passou os 15 dias, que aí eu já tava melhor, eu comecei a ficar no HC com ela o dia todo. Então, eu ia umas 7, 8 horas da manhã e ficava até o final do dia. E aí, ali eu não sabia o que fazer. Porque, né, não tinha interação nenhuma, é só pela incubadora. Ela não podia vir pro colo ainda, né? Nem pro canguru, que é o método pele a pele, que a gente faz na CTI-NEL. E aí, né, o que eu faço? Como ser mãe, né, desse ambiente. E aí, o que me ajudou aí, criando esse vínculo com ela, na verdade, foi o próprio ambiente e a equipe. Eu comecei pela equipe. Sim. Eles te deram um apoio nesse momento. Eles me deram muito apoio e, assim, conversa de equipe. Tipo, que você vai almoçar hoje? Elas conversavam entre si, eu começava a conversar junto. E eu tinha, na época, 32 anos. E aí, os residentes da Amora, acho que estavam, tipo, com uns 28, 30 anos, assim, né? Então, eu fui por eles, me ambientando ali, para poder ir ficando mais familiar naquele cenário, né? Naquele contexto. Foi criando uma família, acho que até, eu fui criando. É um ambiente, assim, né? Então, fui com outras mães, tudo. E ali ficava nessa coisa, incubadorinha e tal, né? Abria e tal. Mas muito ainda sem saber como lidar. Até que com um mês, no dia que ela fez um mês, a gente tava quase indo embora, era de noite já. E aí a enfermeira da noite falou assim, você não pegou ela no colo ainda? Eu falei, não. Ela, não, então senta aí que eu vou te dar ela no colo. Aí assim que ela veio pro meu colo, aí eu falei, nossa, que saudade. Porque aí ali... Ela tava com você. Ali eu senti, né? Não chora, porque não fico chorando. Desculpa, eu sou chorona. Tô brincando, pode chorar. É porque acho que você sabe também que eu ainda não sou mãe, a Mar e eu tenho muito desejo de ser mãe. E é um negócio, assim, muito inerente a mim, que eu já deixei claro, assim, hoje eu tô casada, né, mas assim, no segundo encontro eu cheguei pro Luiz e falei, quero ter filho, pra deixar claro. Deixa claro, porque senão não tem o terceiro encontro. Exatamente. Então, assim, e como eu te conheço já faz tempo... você estudou com meu irmão, então assim, a gente realmente se conhece há bastante tempo. Via a gravidez, assim, eu lembro de ter acompanhado isso, não tão perto, logicamente, mas assim, toda vez a gente tendo notícias. Então, fica bem pessoal. É bem pessoal, sabe? E eu imagino quantas pessoas podem escutar, assistir esse podcast e também se identificar, sabe? Sim. Então, assim... É uma trajetória que eu sei que é sofrida, mas eu também sei que é muito inspiradora e muito importante. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Mas continua, desculpa. Não, de fato, tem muitos prematuros. Sim. Muitos prematuros. E tem muita gente que não sabe lidar com isso, né? Não tem informação nenhuma. Não tem informação nenhuma. Sim. E eu acho que o papel que você tem representado, de ter ido para as redes sociais, tem encarado isso, tem ajudado muita gente, de verdade, que a Jaque falou, é muito inspirador. Então, já te parabenizo de antemão, assim, porque é incrível de ver, é muito, muito bom mesmo, de saber que tem pessoas como você que lutou e que luta todos os dias, né, Águida? É um desafio, né? Então, é por isso que eu me emociono, a Jaque se emociona por causa disso. Mas vamos lá, continuando. Aí depois que ela veio pro colo, ela veio pro meu colo no dia 23, no dia 24 ela foi pro do Charles. Aí mudou a relação.
né? Aí, de fato, eu me senti mãe dela, né? Aí já comecei a ter o maior domínio possível daquele ambiente em tudo que se tratava em relação a ela, assim. Então, eu chegava no HC umas 7, 8 da manhã, aí eu tinha uma rotina que tomava café, ia ordenhar, ficava com ela, aí almoçava. Aí já combinava com alguém pra tarde, eu ficar o máximo de tempo com ela no Canguru possível, né? Então, tipo, eu lembro que eu almoçava, fazia xixi, sabe? Já voltava, tipo, pronta. Correndo. Correndo. E aí já ficava com ela. Então, tinha dia que eu ficava com ela mais de 2 horas no colo. Trocar fralda, arrumar um posicionamento, tudo o cuidado que eu poderia ter com ela dentro da incubadora, eu fui aprendendo pra ter. Já comecei a me inteirar mais, né, dos quadros clínicos e tal. Mas essa questão de, né, que você falou, é uma coisa que eu acho muito legal, que é tipo, ela vai viver, né? Eu nunca pensei isso. E eu nunca pensei também, tá morrendo e nem tá vivendo. Né? Eu já tratava de ansiedade antes da Amora nascer. Então, pra mim, e ali na ANEL principalmente, é muito um dia de cada vez. Sim. Né? Então, eu também não pensava em sequelas. Eu já conversei com várias outras mães que elas pensavam, porque pode ficar com tal sequela, e lia a respeito e tal. Eu não fazia nada. Eu ia pro HC, eu vivia aquele dia ali, sabe? Eu ficava com um frio na barriga quando eu tava chegando, pra ver se ela tava bem, se tinha passado a noite bem, né? E só. Meu foco era aquele dia. Uma pessoa ansiosa e mais um dia. Resiliente. Porque é assim que a gente tem que funcionar, a gente ansioso, exatamente. né? Porque senão eu surtaria pira, né? muito mais, Com né? certeza. Então, o que eu pensava? Eu pensava assim, se ela sobreviveu a mais hoje, é mais um dia de prematuridade vencida. Então, hoje ela tá mais forte que ontem. Eu ficava pensando dessa forma. Sim, né? são E aí eu ia. os obstáculos que foram sido... Isso. Mas lá a gente tinha apoio psicológico também na equipe. Isso é importantíssimo. E eu tinha a minha psicóloga também fora, que já tratava, já acompanhava com ela, né? E aí foi. Aí o resto da internação foi essa rotina. E aí a Amora veio pro peito. Com quase 3 meses. A gente pôs ela no peito a primeira vez. Que foi o caos. Tem o vídeo. Cai a saturação, tudo. Uma bagunça. Ela veio pro peito. Depois eu comecei aí... durante o dia, o tempo que eu tava lá, ela vinha pro peito, ficava mais no peito e tal. E aí, passado um tempo, eu me internei com ela, pra ela pegar ritmo no peito e vir embora pra casa com peito exclusivo. Fiquei 6 dias internada com ela, pra ela fazer isso, e aí ela saiu, teve alta, só mamando no peito. Olha isso. E mamou no peito até? Até 1 ano e 8. Olha. Que a gente foi transicionando, né? Com 1 ano e pouquinho, a gente entrou com fórmula. Sim. Pra ajudar no ganho de peso e correção do peso da prematuridade também. E aí ela foi trocando. Sim. Aprendendo a tomar em mamadeira, copinho. Aprendendo o gosto da fórmula, o volume, até trocar. Entendi. E nesse período você trabalhava fora? Quando a Amora nasceu, eu trabalhava na mesma consultoria que eu trabalho hoje, né? Por sorte, assim, a gente já tinha um esquema de flexibilidade muito grande, igual tem hoje pós-pandemia, a gente sempre teve. Então, a gente lá trabalha por projetos e tal. Então, eu fiquei o tempo que a Amora nasceu e depois, acho que 1 ano dela, eu fiquei em casa, tranquila, né? Só me dedicando à Amora. E acho que começo de 2017, que aí um dos meus chefes falou, não, vem, traz ela, mas volta. E ela ia comigo. E como que foi voltar para a rotina de trabalho, todo nesse turbilhão de coisas? Na verdade, assim, passada a internação da prematuridade, a gente começou aí nas consultas, né, de acompanhamento, nas próprias estimulações que ela sempre fez, né? Quando no HC a gente já sai encaminhado para fazer estimulação precoce. Ali já era visível que ela ia ter sequela neurológica, assim. Os amiguinhos dela prematuro, tudo já batendo a mãozinha, né? Olhando, e a Amora assim. Então já estava meio que esperado que ela fosse ter uma sequela neurológica. Antes dela sair do hospital? Não, depois. Depois de sair do hospital. Depois, Durante a internação dela, a gente sabia que ela teve uma hemorragia intracraniana grau 2, né? Em literatura nem tem porcentagem de sequela que a grau 2 dá.
É um azar aí. Nossa. Nem tem, geralmente o Nossa. cérebro absorve. Mas a gente foi acompanhando, né? E aí tem os exames que a gente faz para continuar vendo, né? Faz ressonância, faz ultrassom intracraniano, enfim. Mas aí nas estimulações a gente já foi vendo que algo ia ficar, né? Uhum. E aí ela sempre, de quando ela teve alta, ela sempre fez, então, fono, TO, físio e tal. E aí a rotina dela foi sendo isso, Sim. né? E ao mesmo tempo, como ela amamentava e eu fiquei em casa com ela também a gente curtiu muito esse Sim. tempo de bebê, sabe? Uhum. Ficava em casa e ela mamava de meia hora à noite, Nossa. amor, sabe? Mamava Muito. Que é aquela rotina de pais que não dormem. Não dormem. Não, É que eu não foi. tive isso. Ela grudava no peito. Ela dormia à tarde, às vezes, assim, com a boca no peito. Ela acordava, antes de abrir o olho, ela já acordava mexendo a boca. Nossa. Ela mamava o dia inteiro. Então, assim, isso trouxe também um período de muita normalidade pra gente, assim, sim. né? A amamentação trouxe. Porque, de fato, ela tava ali comigo, né? Então, depois, quando fui voltar pra trabalhar, tava meio tranquilo Já tava... nesse sentido, Sim, assim, sim. porque, né? Aí eu levava ela pro trabalho um pouco, depois coloquei ela na escolinha com 1 ano e pouquinho. Uhum. Ficou doente, saiu. É, Como várias crianças. como todas as crianças. Você põe no primeiro ano, você quer tirar porque fica doente, É. depois você tenta de novo. Foi e aí você tem isso, que ter exatamente resiliência. isso. Mas a gente foi adaptando assim. O que mudou, na verdade, depois que consolidou, né, o diagnóstico de paralisia cerebral dela e as necessidades mesmo terapêuticas, né, e vai ficando mais forte, assim, né, mais frequência, mais equipamentos, né, enfim. O que mudou foi o meu ritmo de trabalho, né, e aí foi uma escolha. Sim. Né? Quando ela nasceu, eu trabalhava na consultoria aqui, dava aula de em Jaboticabal à noite, em uma faculdade, e fazia mestrado. Tentei voltar pro mestrado depois, desencanei, não consegui, tava puxado. A aula na faculdade eu já tinha parado quando eu tava grávida, eu já tinha me afastado, porque aí eu tava com a pressão e tal. Então eu fiquei só com a consultoria, e aí eu tirei o pé da consultoria também, né? Antes eu pegava, sei lá, 4, 5 projetos por vez, agora eu pego 1, Sim. 2 no máximo, que agora a prioridade também é ela. Então, eu trabalho enquanto ela tá na escola Uhum. e de tarde eu fico por conta da rotina Na dela. mesma empresa que você trabalhava Na mesma antes. empresa, tô lá há 10 anos. Olha isso. A empresa tem que ser muito parceira, né? Nessas horas. É maravilhoso Não, foi ver uma, isso. é uma sorte, assim, porque eu falo, É. depois da pandemia, parece que todo mundo virou eu, assim, sabe, no trabalho. Porque as pessoas, depois da pandemia, mostraram que tem filhos, porque antes Sim. parecia que ninguém tinha, né? Você trabalhava, você fazia reunião, assim, era tudo sempre... E pra mim sempre foi assim, reunião, a Mora tá do lado, né? Sempre tive que me virar, eu faço reunião da fono, da físio. Eu ando com o notebook e vou, onde for. Então, melhorou, assim, pra mim. Sim. Pra mim tá mais amigável agora. Dá pra conciliar bem, né? Mas de fato eu tive muita sorte. Eu falo que tive sorte em tudo, né? Foi todo um contexto de muito privilégio. Porque assim, o meu médico me salvou. A maioria das pessoas que tem HELP, infelizmente, vem ao óbito. Né? Acho que 5% mais ou menos é a taxa de sobrevivência. Nossa, é muito baixa, É muito né? baixa. Porque é rápido, né? Sim. E assim, se você considerar que às vezes você vai num postinho e vai ser encaminhado, Nossa. enfim, né? Até ter o diagnóstico do que tá Cada acontecendo. minuto, tudo bem que, assim, já é prioridade você ser gestante, mas mesmo assim, né? Então, esse diagnóstico e a intervenção precisa ser muito rápida. E são vários fatores, né? Na prematuridade, por exemplo, eu não sei estatística, mas muitas famílias ali, ou muitos pais, já terminam o casamento durante a internação. Nossa. Né? Então, aí vem a deficiência, né? A sequela. E aí, a Mora tem uma sequela motora significativa, mas o cognitivo dela, tudo é bom, a saúde dela é boa, né? Então, ela pode ir pra escola, depende de ficar só comigo. A gente tem famílias que ajuda. precisam... A rede de apoio é fundamental nesse momento. E né? a gente tem famílias que precisam que o cuidador se dedique integralmente à Sim. criança. Então, já não pode trabalhar. Então, assim,
tudo, pra mim, foi sempre de muito privilégio. Por isso que eu falo que deu muito certo, né? Até o fato de eu ter amamentado ela, o banco de leite do HC foi essencial pra eu ter conseguido amamentar, né? Então, a gente tá aqui hoje, eu, ela, desse jeito, porque foi milhões de pessoas participando. Que bom. Muitas pessoas atrás. Que E bom. como que surgiu o nome Amora? Eu sempre quis te perguntar isso, porque é um nome que não é comum pra filho. Sim. Não, E é ela, lindo, quase, né? ela quase foi Demais. Tereza. Ela quase foi? Quase foi Tereza. Tereza? Sempre foi Amora. Assim, sempre foi. De amor mesmo. Amora de amor. Mas sempre foi. E aí, enquanto eu tava grávida dela, aí eu peguei uma birra. Assim, falei, nossa, não, Amora não mais. E aí, fiquei na dúvida de Tereza. Só que quando eu falava pras pessoas Amora e Tereza, aí pessoas- Amora sempre dava uma reação boa, assim, um sorriso e tal. Sim. Aí voltei a gostar, falei, não vai ser Amora. Gente, Nossa, eu é amo lindo, Amora, né? É eu amo maravilhoso o esse nome. Só que Eu ela amo a nasceu fruta. pequena e vermelha, né? Ela levou a sério o nome. Levou a sério. E aí, Amorinha. depois que você teve todo o parto, veio a mãe da Amora. E a mãe da Amora. A mãe da Amora hoje, que como você disse, é mais famosa até do que a própria Águida. Bem mais, assim, um conflito de identidade. Ninguém sabe que o nome dela é a mãe da Amora. Exatamente, é a mãe da Amora. É. Nossa. Porque você criou blog, você criou redes sociais. Isso. Antes disso já era, né? Mãe da Amora, mãe da Amora. Todo mundo sempre se referiu a mim como mãe da Amora. Sim. Talvez pelo nome, né? Amora. Sim. Assim, a Amora a gente fala que ela tem um poderzinho, né? Que as pessoas ficam ao redor dela, assim, Sim. Amora, Amorinha, enfim. Então, esse é o poderzinho da Amora. Sim. E aí, ela era mimadinha na internação, ela sempre foi assim. Então, eu fui ficando a mãe da Amora. E, de fato, eu fui virando mãe da Amora, né? E deixando as outras atribuições, né? Sim. E aí, quando eu fui fazer Instagram, que fiz, acho que na época era até o Facebook mais forte e tal, começou, na verdade, com uma revolta. Porque eu ficava, assim, puta da vida. Porque depois que a Amora nasceu, eu falava com alguém que falava assim, meu irmão também é prematuro. Fulano também é prematuro. Meu primo nasceu de tantos meses. Mas por que ninguém fala? É. É um assunto que Exatamente. realmente não é falado. Né? Exato. Não é E por isso que a tem gente trouxe esse tantos. assunto aqui, pra ajudar a disseminar mais ainda. E se tem tanto, se não me engano, é de 10 a 12% dos nascimentos brasileiros são prematuros. Uhum. E É uma aí a gente taxa considera de 36 semanas pra baixo, né? Uhum. Aí tem prematuro extremo, moderado, enfim, mas antes de 36 já é um bebê prematuro. E uma gestação normal tem, assim, a que vai até o final, na verdade. De 37 a Só 42 42, semanas. de 42 semanas. Quem é mãe sabe, né? Quem é mãe sabe. O Henrique quase foi de 42 e pouquinho. Ele nasceu de 41 e 6. E aí começa a dar o desespero também, né? Também, gente. Meu A mãe Deus. sofre de qualquer jeito. Não pode Tá nem antes, muito tá depois, antes, nem né? muito depois. O sofrimento começa. Mas eu criei muito na revolta, assim. Porque eu falei, gente, se todo mundo por que ninguém tá falando? Uhum. Porque a Amora foi, acho que a primeira prematura extrema, assim, da família, sabe? Acho que a gente, na minha família, que é bem grande, a família da minha mãe, a gente deve ter tido outros prematores mais tardios, assim, Uhum. né? Mas, assim, eu comecei a ficar bem puta da vida mesmo. E aí, tanto minhas primeiras postagens eram bem informativas, assim, nesse sentido. Do que é a Sim. prematuridade. E aí, também, se encostava em mim na rua, eu já falava assim, ela é prematura, sabe? Eu já contava a história também. Porque ela era um mini bebê, né? Sim. Uhum. Ela demorou pra ficar desse tamanho, né, filha? Hoje ela usa roupa da idade dela, mas demorou bastante pra chegar nisso. E essa parte comunicativa, né? De comunicar, de informar, você sempre teve isso ou virou a chavinha mesmo nesse momento que você falou, preciso comunicar sobre a prematuridade? Eu queria falar sobre isso depois que ela nasceu. Eu ficava inconformada. Você sempre foi assim, você sempre foi comunicativa, mas você também sempre teve isso de querer falar sobre as coisas. Então eu acho dava que aula, né? Era É. professora, né? Na própria consultoria a gente, né, apresenta projetos e Sim. tal, enfim, né? Então, pra mim, isso não era um problema, assim, né? Falar. Mas quando ela nasceu, assim, eu falei, não, gente, não tá certo, né? As pessoas não falarem sobre Sim. isso. E aí eu fui me envolvendo com a ONG, com a prematuridade.com. Não era ainda voluntária da ONG, demorei um tempinho pra
que eu achava também que eu não tinha tempo para me dedicar como um voluntário deveria. Uhum. Mas eu comecei nisso. Comecei falando para todo mundo. Ela é prematura, por isso O que é prematuridade? Como é que ela acontece? Quantas semanas? Exatamente. Faz o pré-natal, pelo amor de Deus. Exatamente. Fui falando sobre isso. E esse é um assunto realmente muito importante, dia 17 de novembro, como a sua camiseta está mostrando. Essa já é a desse ano. Cada ano tem um tema, né? Esse daqui são pequenas ações, grandes impactos, que é para oferecer o contato pele a pele imediato, né? Isso é algo que ajuda não só no vínculo, como eu expliquei para vocês, que o Sim. vínculo demora, né, para acontecer, mas também ajuda na saúde do bebê prematuro. Clinicamente comprovado. Sim. Então, assim, o quanto antes, né? A Amora antes era muito instável para vir pro meu colo. Mas o quanto antes esse bebê puder, tem que ir pro pele a pele. Com a Pra mãe, formar com esse o pai, né? Se tiver irmãozinho. Enfim, ele precisa desse contato. Sim. Você estava falando que novembro é um mês que tem vários eventos, várias coisas para justamente sensibilizar as pessoas com relação à prematuridade. Quais são esses eventos? Isso, Novembro Roxo, a gente tem, na ONG, né, tem vários ofícios, várias ações, várias ideias que aí os voluntários podem ir trabalhando municipalmente. Então, por exemplo, colocar as luzes roxas em algum prédio público, Legal. né? Uhum. Igual faz, acho que tem azul agora também, Sim, Novembro Azul, Novembro né? Azul. Câncer de próstata, se não me engano. Igual teve Outubro Rosa, enfim. Então, tem várias ações desse tipo. Tem ações de conscientização. O ano passado, a gente fez um café da manhã, mais ou menos, assim, ali no Parque Raia, junto com o pessoal da escola de enfermagem do Senac. Então, assim, a gente vai trabalhando ações pelos voluntários. Dia 19 de novembro tem a caminhada oficial na Paulista, em São Paulo. Que aí vai bastante gente também. Excelente. A ONG também apoia e intervém em questões de saúde pública, em projetos de lei, para fomento, né, da prematuridade, enfim. Tem uma atuação bem bacana. Sim, é muito importante você falar disso. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais, os sites, para quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais sobre prematuridade, para também ficar por dentro dessas ações, ver como é que pode ajudar. Você disse que hoje você é voluntária. Quem, assim, tá em casa, tá assistindo, se quiser ajudar ou se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, você tem mais informações de como pode ser feito? Só entrar em contato nos canais mesmo, né, da ongprematuridade.com, Instagram, mandar mensagem, ou manda mensagem pra mim, e aí já encaminho lá, é super tranquilo. Qualquer ação é bem-vinda, né, principalmente nesse sentido de propagar informação mesmo. A gente nunca vai conseguir eliminar a prematuridade, né? Sim. É claro que não, mas tem muitas questões que com informação... Sim. Se a gente Quanto conseguir mais chegar... a gente aumentar esses canais, né? Exatamente. E principalmente das questões que levam a maior probabilidade de um parto prematuro, Sim. né? Então, é isso que a gente precisa. Você sabe dizer algumas questões, assim, que nem você falou do pré-natal, da mulher fazer, um acompanhamento? O pré-natal, ele é importantíssimo, porque aí ele vai já checando, né, a saúde da gestante, né, a saúde do bebê. Então, por exemplo, essas alterações de pressão, que aí pode levar a parto prematuro, diabetes gestacional, próprio uso de drogas, né, bebida, enfim. Então, fazer constante ali o acompanhamento com o médico é essencial. Perfeito. O próprio colo de útero curto, né, que tem bastante. Tem muito. Tem bastante. Então, precisa de um tratamento, precisa de repouso. É isso. Também é maior. Acho que a conscientização é a palavra. A informação e a pessoa entender e cuidar e fazer o pré-natal. E que é algo grave, né? É grave. E que não tá lá só ganhando pezinho e já tá em casa. Exatamente. Né? É algo grave. Precisa ter um olhar muito especial para isso. Sim. Porque é muito banalizado, assim. É muito... meu primo foi prematuro. Né? Falam como se não tivesse uma essência a palavra, Exatamente, né? como se não fosse... E assim, é lógico, né, que isso também era distante, né? Tem hospitais ainda que tratam pai e mãe como visita. Exato. Então, você nem sabe o que tá acontecendo com a tá criança, acontecendo? né? De fato, tá lá.
Hoje a gente tem mais acesso à informação de paciente, né? Mas antes também não podia, né? Perguntar para médico e tal, né? Então, é claro que todo esse contexto vai formando isso, né? Sim. Vai ficando mais humanizado, né? Vai Precisa. entendendo. Mas a gente ainda tem hospitais, inclusive aqui em Ribeirão, que pai e mãe é horário de visita. Nossa, gente. Pois é. É. Vocês que fizeram. Pois é. Pois é, Pai e mãe não é visita, né? Pai e mãe é pai e mãe. Pai e mãe é pai e mãe. Essas duas palavras têm muita força. Sim. Eu acho que, logicamente, que a mulher, ela sempre tem... a responsabilidade maior sempre cai sobre ela, Uhum. porque é quem acaba gerando. Quem gera? Mas também, assim, ver todo o papel que o pai também pode fazer. Eu acho que seria interessante até você falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi o Charles também, dele lidar com tudo isso. Que você falou que desde o começo ele Ele já sabia tudo. né? Sim. Mas, e nessa questão de também... ele não tava lá. Ele quase te perdeu. Ele entendeu que ele quase te perdeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu. Pra ainda criar o vínculo com a Amora. Depois vocês terem que lidar com a deficiência dela, com a paralisia cerebral. Até hoje, né? Ela, assim, são vários profissionais da saúde que acompanham vocês. Acho que seria também interessante falar sobre isso, sobre todos os profissionais. É que, assim, se a gente for deixar pra falar aqui, a gente vai... não para. Exato. Mas eu acho que são... É que nem você falou, informação, né? Informação Nunca é demais. nunca é demais, é muito importante. Não, sem dúvida, assim, o pai, como eu falei, né, existe muito abandono paterno, né, na prematuridade, mas também porque, de fato, é isso, né, já é mais difícil pro pai ter o vínculo ali, né, com o bebê. E aí, depois de um cenário todo desses ainda, né, a gente, assim, profissional da saúde precisa saber como acolher essa família, né, isso dá muita diferença. Sim. Também, né? Claro que vai entrar várias questões, mas o acolhimento da família vai dar muita diferença nesse relacionamento. O Charles, desde o começo, ele entendeu que ele foi pro hospital e quase voltou sem as duas. Ele entendeu isso logo de cara. E aí ele ficou apaixonado pela Amora. Sim, apaixonado mesmo, sabe? Ele ficava ansioso antes de sair de casa pra ir ver ela no hospital, tá? Ele tava mega apaixonado por ela. E aí, depois que ela nasceu, o negócio foi... Não, você precisa ficar com ela pra se desenvolver. E tudo que ele puder fazer pra com que eu fique com ela tranquila, ele faz. Né? Então, Ter um parceiro desse é muito importante. não, né? foi... É essencial. mais uma das sortes que a gente teve aí nesse momento, né? Então, até quando eu amamentava, que ela mamava de meia hora... Na meia hora que ela parava de mamar, ele pegava ela um pouco, né? Sim. Cólica e tal. Ele ficava com ela à noite pra eu tentar dormir um pouco. Tentar Assim, descansar um pouco. A gente fala na questão da prematuridade que ele foi muito, mas todo pai deveria ser assim, né? Deveria ser parceiro. Não é uma ajuda, né? Não é O uma pai ajuda. pai. Vocês Foi estão pai, dividindo exato. a parentalidade. Você é pai. É 50% de cada. Exatamente. 50% de cada. 50% eu acho que é o mínimo que tem que fazer. Ele é um ótimo pai. Que bom, Gente, né? ele te do jeito que ajuda. você é um Não, ele ótimo não pai. ajuda. E Ele tá até fazendo o papel assim, dele, né? Até essa questão, né? Porque eu fico mais com os cuidados da Amora, né? De reabilitação e tal. Mas isso também foi conversado, né? Porque a Amora... É claro que ela acaba gastando um dinheiro muito acima do que uma criança típica, né? De recursos, de necessidades, enfim. Então, assim, eu poderia continuar trabalhando e colocar alguém para cuidar dela o dia inteiro, né? Uma escolha. A Sim. gente não quis isso. A gente quis que eu continuasse acompanhando de perto o desenvolvimento dela. Ok, então para isso eu tenho que tirar o pé do trabalho. Então, se eu tiro, ele tem que pôr mais. Sim. Né? Então, se ele põe mais, é lógico que os cuidados com a Amora acabam impactando pelo maior tempo dedicado no trabalho. Então, ok. Então, tá, é à noite que ele chega, consegue ter um tempo de qualidade com ela. Então, à noite vai ter, o final de semana, enfim, né? Essas coisas precisam ser muito conversadas, né? Combinadas, Porque né? senão ela vem e olha e fala, tá fácil, né? Tá trabalhando, tá não sei o que. Mas tudo foi uma decisão também conjunta, né? Pra gente, sempre pensando no melhor pra Amora. ela. Desde quando ela nasceu, a decisão é isso, é o melhor pra ela, né? Sim. Você falou da paralisia, né? Por conta da paralisia, hoje ela continua com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A terapia ocupacional hoje a gente faz muito mais para ir acompanhando o desenvolvimento, assim, ela
tá indo bem. Ela vai na escolinha, Ela né? vai na escola, tá terminando a primeira série, aprendeu todas as letras do alfabeto, Olha só. tá toda. Ela tem muito atraso motor, né? Então ela não senta, ela não fala, ela não fica em pé. Mas ela vai ganhando, conforme ela vai evoluindo, ela vai melhorando nisso. Então, estabilidade de tronco hoje já é bem melhor. O próprio treino de marcha já é muito melhor, né? Para escrever, por exemplo, a gente segura a mãozinha dela, assim, ela sabe fazer as letrinhas. Então, enfim, é a questão motora, que eu acho que é o mínimo, né? Porque a gente dá jeito em motor, Sim, né? O que importa é que ela brinca, interage, Exatamente. né? Tem amigos, tem uma Com infância certeza. super feliz, enfim. A gente acompanha bastante nas Nas redes redes sociais, os ela amiguinhos. é uma tranqueirinha. A vida social, ó. Tem, ela 100% tem uma vida, ela tem uma vida social super ativa, né, amor? Tem festa de sexta-noite, né? Conquistou o coração até do Arnaldo Antunes. Ela é amiga do verdade. Arnaldo Antunes, do André Bujanra. Nossa. Ela é o poderzinho, tá vendo? Olha só, Olha os amigos que a Mora tem, É o gente. poderzinho. Ela ganhou uma música pra ela da Elisa Gatti, que é a mãe musical também, né? Estudou comigo e aí fez uma música pra ela. Falou, gente, da onde, né? Quem que tira isso? Enfim, é a Amora. É isso. Poder da Mora. É o poderzinho da Amora, né, filho? E aí, Águida. Amora? É legal, Quer né? falar, Amora? Lindona. Águida, nossa, eu quero te agradecer demais, assim, pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de falar sobre esse tema muito importante para ajudar a gente a disseminar isso mesmo, porque a gente estava falando que informação nunca é demais. Então, quanto mais canais a gente conseguir levar sobre a questão da prematuridade, vai ser excelente, né? Porque tem muita gente que não tem esse tipo de informação. O que você falou, fulano foi prematuro, não sabe a gravidade que isso pode ter, né? E passar essas informações para outras pessoas, né? Porque na gravidez, para você cuidar da gravidez, para fazer o pré-natal. Então, assim, é só gratidão mesmo de vocês terem vindo. A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui. E parabéns, porque assim, você é uma super mãe. Isso imagina. é incrível. Imagina, gente. É mãe, tem que cuidar, né? É isso. É isso. Não tem pra onde correr, né? É isso. Águida, eu agradeço de todo o coração por você ter vindo aqui. Você é uma mãe super, você é uma pessoa maravilhosa também, que eu te conheço até de antes. Eu fico muito feliz, assim, a gente precisa se ver mais, né, mulher? se ver mais. Mas nessa vida corrida. Mas fico muito feliz de acompanhar todo o desenvolvimento seu, da Amora. Se lembrar que, existe a mãe da Amora, mas também existe a Águida. Existe a Águida. Por favor. E a Águida faz muita diferença. A Águida é essa vontade de falar, de se ver algo, querer fazer. É fantástico isso. É fantástico, de verdade. Muito obrigada, tô muito feliz. Ai, que bom. Não, eu que agradeço pela oportunidade mesmo de falar, né? Não só dos cuidados pra gente ter antes, mas depois com os prematuros também, né? Os prematuros, eles precisam de uma atenção, principalmente nessa primeira infância. É bom fazer um acompanhamento com o neuro, né? Porque é o que eu disse, né? Não estava pronto para nascer, gente. Isso é fato. Não estava pronto para nascer. Então, assim, quanto mais a gente conseguir informar, levar isso para as pessoas, é ótimo, né? Na verdade, é uma questão de saúde pública. Sim, a gente precisa compartilhar e reforçar. E obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente adora falar, né, amor? É isso aí. Ei, Amora Sapeca. Obrigada, Amorinha. Obrigada, Águida. Obrigada, Jaque. Ai, eu quero agradecer. Obrigada, Má, por estar aqui, por a gente ter esse espaço aqui. E se você gostou, gente, desse bate-papo, que quer saber mais, não esqueça, aqui na descrição estão as redes sociais, estão os sites, os meios de você saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre a prematuridade. Se quiser também saber um pouco mais sobre a Águida, sobre a mãe da Amora, é só entrar em contato aqui. Sobre o nosso trabalho também aqui na ITEC Brasil, o Pod Café. Se você quiser ter o seu próprio podcast, é só entrar em contato pelo QR Code que está na tela ou pelo número 16 99741 3222. Gostou? Comenta. Quer sugerir alguém aqui para vir pro Pod Café? Só também escrever. E assim, tô muito feliz. Obrigada e a gente vê vocês no próximo Pod Café. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.